Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com um assunto aqui muito interessante, que vamos discutir uma atualidade, né, com o Dr. Moisés Rivaldo, e na entrevista comigo, José Alcolumbre. Vamos tratar aqui vários assuntos, entre eles, assuntos do seu, todos eles, aliás, do seu mais e maior interesse. Eu quero que você preste atenção, quero contar com a sua audiência e a gente volta lá. Muito bem, de volta agora sim, conversando com o Dr. Moisés Rivaldo. Prazer muito grande em tê-lo aqui de volta, não é? Nós daqui, os assuntos são novos, novos não é? assuntos, Né, José? da atualidade, que com certeza o promotor Moisés vai nos agregar muita informação positiva para quem está agora nos vendo e nos ouvindo pela rádio. Doutor, nós estamos aqui vivendo um momento de dificuldade que não alterou, mas o que alterou foi o tempo. Nós temos um orçamento de 5 bilhões e 500 milhões, já gastamos 450 milhões de reais, isso do Estado, já gastamos 600 milhões na Prefeitura e recentemente mesmo, estive andando com um taxista e disse para ele, me contando uma história de um convite que teve de duas pessoas, disseram assim: ou a cidade de vocês é uma que parou no tempo, o estado de vocês está parado no tempo. Você tem essa sensação? Rodolfo, desculpa, só uma correção. Um orçamento de 5,5 bilhões, quanto já gastou? 4 bilhões e 500 milhões. Ah, tá você falando agora, deu 470 milhões, como se tivesse 5 bilhões ainda para gastar. Não. Só para repor a informação correta. Pois é, então será que nós paramos no tempo? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que, lógico, avançamos em algumas questões, mas no desenvolvimento, na questão da saúde, questão da educação, da segurança pública, né? Por exemplo, eu vim para o Estado em 91, então eu cheguei realmente na instalação do Estado. Eu sou do primeiro concurso de promotor de justiça aqui no Estado. Então a gente tinha uma realidade para o território, e ali o Estado, né, logicamente, nós avançamos em muitas coisas, mas nesse tripé que sempre se coloca em discussão, que é a saúde, a educação, a segurança pública, eu acho que a gente está meio parado no tempo, né? E mesmo porque a gente não tem visto os nossos governantes, e quando a gente fala os governantes, tanto o Estado como o município, não fazerem as prioridades daquilo que realmente são necessidades do povo e onde deveria se aplicar realmente o orçamento, o dinheiro público. Então há uma inversão de valores, uma inversão de prioridades. Exemplo, hoje eu sou a favor, eu acho que tem que ter festa, tem que ter, né, investimentos no sentido de buscar produtividade, produção, desenvolvimento para o Estado. Mas a gente tem que fazer uma opção. Desde que eu vim aqui para o Estado, a gente vê a realização da Expofeira. E a gente sempre ouve dizer que é para o desenvolvimento, que é para trazer inovações. Só que a gente não vê inovações. Eu vejo a feira, né, a Expofeira, como uma festa popular. Porque que produção? Qual é a produção do Estado? Se nós formos olhar a agricultura, a agropecuária, o que o Estado do Amapá produz para merecer uma expofeira, ou seja, para expor essa nossa produção? O gado que está lá, pelo que a gente viu pela reportagem, então são gado que vem de fora, num registro de LA, que não pode nem voltar para o seu estado de origem, porque nós somos ainda vulneráveis à febre aftosa, e os outros estados não recebem de volta esse gado. Então, ou são sacrificados, né, para o abate, ou vende comercializado, ou vende por qualquer dinheiro. Né? E promotor, nesse mesmo diapasão, quanto à questão da finalidade do recurso, nós tínhamos no orçamento, aliás, nós temos no orçamento de 2015 uma rubrica que destinou 573 mil reais para a realização da Expofeira desse ano.
E a gente tem notícia e temos acompanhado, junto com os outros jornalistas, o portal da transparência do governo, e com os desembolsos e com os convênios feitos com as instituições que estão parceiras desse evento, certeza que já foi gasto mais de 8 milhões e meio de reais. Certeza, isso já está, é certeza. Nós não sabemos se vai passar, quanto que vai passar, mas já foi gasto, investido 8 milhões e meio de reais. Ao mesmo tempo que diz respeito ao orçamento, e foi notificado o governo do Estado pelo Ministério Público, órgão que o senhor, com a maior honra, deve ter de fazer parte, isso é oriundo do Ministério Público, e o Ministério Público comunicou, alertou ao governo desse detalhe orçamentário. E aí o governo, olha, eu vou fazer e pronto, e ninguém vai se meter na minha vida. Fez ouvidos de mercador. Não, e fez o que devia fazer, fez o que achava que devia fazer. Mas, nesse mesmo contexto, nós vemos o pessoal da Unacom reclamando da falta, por exemplo, do remédio para a dor do câncer, né? Falta morfina na Unacom. Nós passamos agora pelo mês de outubro e teve uma grande campanha nacional denominada Outubro Rosa, incentivando as mulheres a procurar o médico para fazer a mamografia. E o Amapá não tem um mamógrafo funcionando, promotor. Nem um raio-x. Nem um raio-x funcionando que seja para detectar, para diagnosticar uma doença, um câncer desse. Não é uma contradição? Qual é a sua opinião sobre isso? Como ser humano mesmo, como alguém que sofre vendo o seu irmão na rua com dor, com fome, com sede, desempregado. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é a inversão de valores que eu digo, né? Ou seja, aos olhos do administrador, e aí a gente se coloca no lugar de quem está sofrendo lá dentro do hospital, a gente tem notícia, você está indo muito longe no mamógrafo, mas a gente tem notícia que nos hospitais não tem luva, não tem escalpo, não tem esparadrapo, gases. Há relatos de pessoas que têm lá o seu ente internado, está tendo que comprar o remédio para dar para o paciente. Então, quer dizer, isso é gravíssimo. E aí você entra na discricionariedade do administrador em ele dizer onde ele vai aplicar o recurso público. Até aí tudo bem. Mas aí você parte para o lado humano. Olha, se eu vou fazer aniversário amanhã e eu estou com uma doença, eu estou doente, eu preciso tratar a minha doença, e eu só tenho dinheiro, ou eu trato a minha doença, ou eu faço a minha festa de aniversário. Qualquer pessoa com um nível pequeno de inteligência... Até sem inteligência vai ele responder. Vai responder o quê? Que ele vai gastar com o remédio, com o medicamento, ele não vai fazer a festa. Olha, eu não posso fazer os dois, eu tenho que fazer uma opção. Qual é a prioridade? É a minha saúde. Então eu não vou fazer festa de aniversário e vou aplicar o meu dinheiro, o pouquinho que eu tenho, na minha saúde. É que o Estado deveria fazer. E como você colocou, o orçamento previa o quê? 573 mil reais para a Expofeira. Até aí tudo bem. Os 570 e poucos mil está lá previsto no orçamento. Agora você fazer remanejamento de verba, porque legalmente é o único, né, Jólia? Você que entende mais do que eu de orçamento, deveria estar se fazendo um remanejamento de verba, não é isso? Ou seja, eu vou tirar daqui, que é esse setor, e vou trazer para aqui, né? Foi o que foi feito, pelo menos a gente pensa que legalmente foi o que, né? Aí você ter a capacidade de fazer isso e ainda querer justificar que é necessário uma expofeira dessa, que o Estado, vamos mostrar, agora a gente vê a propaganda bonita de uma produção de grãos e tal, coisa que nós sabemos que o Estado não tem, né? A gente torce até para ter, né? Lógico, mas aqui ninguém está torcendo por quanto pior, melhor. Nós estamos falando de uma realidade. Pois se o dinheiro surgiu para fazer a expofeira, e aí a gente vê alguns nas redes sociais defendendo, dizendo que quem está pagando os cantores de fora é a iniciativa privada. Iniciativa privada não investe nisso. Nós sabemos, pelo menos nas redes sociais, eu não tenho isso como dado oficial, né? Mas diz que foram feitos convênio, por exemplo, com o Sebrae, de 1.200.000 e tantos mil reais, Sebrae e governo, é mais? É um pouquinho mais. Mas vamos a um rápido intervalo para a gente continuar isso aqui.
Presta atenção e a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Dr. Moisés Rivaldo, tratando da atualidade amapaense, uma atualidade aí cheia de complicação. O fato é que os organizadores da feira estão buscando tudo quanto é tipo de informação, catando todos os pontos positivos e não estão encontrando. Rodolfo, Né? quando eu sugeri na nossa pauta convidarmos o promotor Moisés Rivaldo, era justamente por essa sensibilidade. Por ele ter sido também o detentor na eleição de 2014 de quase 50 mil votos, quase 50 mil pessoas foram às urnas para votar no promotor Moisés. Confiaram na proposta deste homem que hoje aqui nos está conversando conosco. Então eu tinha certeza que não seria uma entrevista monótona, uma entrevista sem graça, porque ele traria, além dos seus conhecimentos, da dedicação que tem pelo Amapá, a confiança de quase 50 mil pessoas que nele acreditaram. E por isso eu estou muito feliz de estar recebendo o senhor aqui novamente, promotor. Muito obrigado. É uma alegria, eu tinha certeza que seria assim, não seria apenas uma reprise. Não, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de dizer a realidade, não ficar buscando subterfúgio. Você veja, colocam que, né, foi feito um convênio com o SEBRAE de 1,2 milhão, você está me colocando que é 1,8 milhão, ou seja, repasse do dinheiro do Estado para o SEBRAE repassar para a feira, operar na feira. E os outros convênios? Porque você colocou um dado de 8 milhões. 8 milhões e meio. Eu já tive uma informação de 10 milhões. Então é muito dinheiro. Quantas vidas poderiam ser salvas com esse dinheiro? E nós estamos falando só da saúde. Agora, e os outros setores que também estão deficitários? Semana passada, quantos movimentos sociais nós vimos nesse estado, aqui em Macapá, de movimentos contra... 3 num só dia. Só num só dia. Caçambeiro que não recebe, né? Merendeiros que estão sendo demitidos, vigilantes que não recebem. Dos policiais militares e bombeiros porque não podem, porque são proibidos Mas pela lei. esteve na praça dos seus Fizeram familiares. uma assembleia na praça para demonstrar insatisfação. Então, quer dizer, que governo é esse que não faz a prioridade do que a população está precisando? E aí vem aqueles chamados agregados passageiros do governo que vêm defender isso. E aí a gente fica preocupado, porque não está defendendo, né, o público, está defendendo o privado. O interesse particular. Os interesses particulares. O interesse particular. Defendendo alguns, até defendendo seu próprio emprego. Que não tem outra alternativa. Agora, e que amanhã, por falta de recursos, no caixa do governo, poderão perder o emprego que eles tanto defenderam. Essa verdade tem que ser dita também. E outra coisa, a crise que está lá fora ainda não chegou aqui no Amapá. Ainda não chegou, Sabe por quê? É verdade. Porque nós temos um PIB, o Juarez pode me corrigir se eu estiver errado, nós temos um PIB de 83% do nosso PIB é de contra-cheque do serviço público. Eu digo 83, Juarez, porque eu agrego aí o comércio, que vive em função de quê? Também do contra-cheque. Então você soma isso, vai dar em torno de 83% do PIB. Ou seja, toda a riqueza gerada no estado do Amapá é de contra-cheque do serviço direta do serviço público. Então o dia que começar por essas inversões de prioridade, a faltar o dinheiro para pagar o salário do servidor, aí a crise vai chegar no Amapá. E os números mostram que vai faltar. O Rio Grande do Sul já está parcelando o salário do servidor. E pelo que o Juarez colocou aqui, 4 bilhões do orçamento de 5 bilhões já foram gastos. E aí? Além do que os 400 milhões do recurso do BNDES. Também já foram gastos. Mas aí não foi retomada nenhuma obra pelo qual se destinava esse dinheiro. E aí é que é outra preocupação. Para onde é que foi esse dinheiro? Porque o tempo não para. O tempo não para. O tempo é implacável. Agora, com relação a essa inversão de recursos, tem muito recurso da feira que foi gasto na própria rubrica, como é a rubrica do setor de infraestrutura, que gastou sem precisar transferir, porque o serviço era de infraestrutura, está na gordura que é colocada nas secretarias e que sempre tem. Então foram investidas todas lá.
E você acha que esse dinheiro foi remanejado para aplicação na feira ou nem precisou ser remanejado? Não, nem precisou ser remanejado. Digamos, a reforma, nem precisou ser remanejado dinheiro para reforma. Mas que reforma? Jogou tudo pro chão. E fez de novo. E foi construção, aqueles negócios, pelo menos aqueles eu módulos. Lá, mas é o que eu vi também. Né? Quando acabar a feira, aqueles módulos vão voltar tudo pro chão de novo. O dono dele vai levar foi alugado. Aquilo vai alugado. Ali. É tudo alugado. E aquelas obras de alvenaria que tinha lá, aquilo tudo foi jogado pro chão. Foi jogado pro chão, mudar de lugar, uns mudaram de lugar, como foi a questão do estábulo, né? Então os animais. Mas agora me explica. Ou seja, aquela liquidação, é tudo pela metade do dobro, como o pessoal fala em Macapá agora. E esse orçamento, que seja remanejamento ou que seja já dinheiro de previsto, não poderia ser remanejado? Claro que pode. Como é que é a palavra? Contingenciamento. Para a saúde? Poderia ser remanejado. Podia como foi remanejado para a festa. Mas acontece o que parece, que a saúde aqui é responsável pelo consumo de uma grande parte. Por exemplo, 1 bilhão e 200 milhões é na educação, mas 800 milhões são na saúde. E você tem aí 2 bilhões de reais na saúde e na educação. Mas isso fora os repasses federais? Não, com repasses federais. Com repasses federais. E esta é uma situação que a gente tem que inverter. E quando a gente fala que orçamento é um monstro. Ele precisa ser refeito, ele precisa ser repensado, redesenhado, para poder ser aplicado. Mas já me falaram que todo o orçamento, desde o tempo do Barcelos, né, nós estamos voltando a 91, até hoje, o orçamento só muda os valores às ali, vezes, mas... Às vezes até os erros permanecem. Permanecem, dizem que não muda. Isso é verdade? É verdade. Você que assim, tem um acompanhamento... Eu estou lá dentro, exatamente, eu tenho esse acompanhamento, tenho o último orçamento. Agora teve algumas decisões aí que foi no primeiro decreto do governador, que ele baixou com a intenção de contingenciar a despesa e até de conter despesa também, foi com relação à redução dos programas de governo, que era 212, ele baixou para 52. Aqui no estado? Aqui no estado. Também era 54, eram 12 eixos de desenvolvimento, passou para 5 eixos de desenvolvimento. Mas isso do governo passado, com o orçamento está sendo executado ou o atual governo? Não, para o próximo orçamento. O orçamento certo. que está aí, doutor. Porque acontece o seguinte, no setor público, o ano termina em setembro. Outubro, novembro e dezembro é para pensar o outro ano. É isso. Não é? E aí no orçamento que vem já está fazendo esses cortes? No orçamento que vem já está fazendo esses cortes. Não, já está fazendo pela proposta que consta da orientação dada pelo Executivo. Agora, vai toda a questão do poder do Legislativo, que entrou em crise, entrou em choque com o Executivo. Eu não sei em que vai dar isso. Mas o grande problema que eu vejo do orçamento, e aí o orçamento tanto municipal como estadual, eu vejo o mesmo erro, porque a lei da transparência, ela fala o quê? Que o orçamento, ele tem que ser transparente. E uma das formas da transparência é audiências públicas para discutir o orçamento com a população. Mas não é fazer reunião, me diga aqui o que é prioritário, que você acha que é uma obra que o governo deve executar. Não é isso, é dizer o que os órgãos vão gastar, o que os poderes vão gastar. Mas como dizer isso, doutor, se você não tem um plano para seguir? Faz quantos anos que o AMAPA não tem um plano? Mas eu fiz eu fiz 2 audiências públicas, como promotor, eu fiz 2 audiências públicas para discutir o orçamento com a sociedade. O diretor está me dizendo de lá que a gente tem que parar um instante aqui, porque nós temos um intervalo para cumprir, porque os anunciantes estão prontos. Obrigado. Então a gente volta já. Muito bem, de volta, nós estamos agora aqui conversando com o Dr. Moisés Rivaldo. E politicamente, como você vê esse entrosamento? Prejuízo político, não prejuízo político, conquistas políticas com relação a essa situação da oposição? Eu acho que nós não estamos tendo oposição, né? Eu acho que o Estado hoje não tem oposição verdadeira. Porque a oposição
dentro da Assembleia, principalmente, você não vê. Você vê 2, 3 deputados, às vezes, se manifestando São 4. em determinadas situações. 2 do PSOL e 2 do falei PSB. 3, são 4, né? Que a gente não vê uma postura realmente de oposição. O governo, quais as projetos que tem remetido para lá, que ele tem tido algum problema para sua aprovação. Agora houve recentemente, parece um cisma. De algum lá que, não sei Grupo por de que 17. questões, que criaram um bloco e vão se independente. dizer independente. Eu espero que seja, porque o Estado realmente está precisando de uma fiscalização verdadeira. Você sabe que eu também sou adepto do bloco independente? Mas será que é independente? Sim. Mas o nome pode ser independente. Agora, será que ele vai ser independente mesmo? A independência que o parlamentar deveria e tem que ter é a que o cidadão o concedeu quando votou nele. Com certeza. Para fiscalizar o executivo. E aprovar projetos que realmente sejam de interesse da sociedade. Claro. Não de interesses dos governos, mas da sociedade. E sou completamente a favor dessa independência. Eu acho que tem que ser assim Não, mesmo. mas se ela existir verdadeiramente, né? Mas o que a gente vê são interesses que sobrepõem, interesses particulares, que sobrepõem os interesses públicos. Para conversar com o senhor, ninguém vai deixar de falar no PEN, né? Como é que está o partido? Bem, nós estamos já consolidados praticamente em todos os municípios, nos 16 municípios do estado, preparando o partido para as eleições de 2006, queremos ver se conseguimos lançar candidatos a prefeito. 2016, queremos ver se conseguimos lançar candidatos a prefeito na maioria dos municípios, né, vereadores. Aqui em Macapá, nós teremos uma candidatura própria do PEN para a Prefeitura Municipal. Eu sou um dos pré-candidatos do PEN à Prefeitura de Macapá, justamente por não concordarmos também com algumas questões de prioridades orçamentárias. O partido pequeno, você acha que melhorou ou piorou esse encurtamento do prazo de campanha? Eu acho que para todo mundo melhorou, né? Aquele prazo que era antigamente, 3 meses, 90 3 dias. meses de campanha, aquilo era muito desgastante e privilegiava quem? Quem tinha dinheiro para gastar em campanha, né? Aqueles partidos maiores que tinham mais dinheiro para aplicar na campanha que ganhavam com isso. Mas eu acho que os próprios políticos viram que estava um gasto excessivo e aí reduziram, porque se não tivesse um interesse dos políticos nisso, não teria, eu digo os políticos de mandato, né? O Congresso Nacional não teria reduzido esse prazo. Então eu acho que foi um prazo que veio beneficiar todos que participam de uma eleição. O veto da presidente a questão do financiamento de campanha por empresa, o senhor é a favor ou contra? Eu sou contra. Contra a empresa particular financiar a campanha. Eu acho que esse Isso é a favor do veto, então? Eu sou a favor do veto. Eu acho que deveria, eu não entendia isso. Até quando eu vi, pelo menos na letra fria da lei, que isso vai igualar, né? Pelo menos é o que se pretende, igualar o financiamento de campanha. Então tem que ser com dinheiro público. O financiamento tem que ser público. Para quê? Para igualar as candidaturas. Ou seja, tanto um forte empresário como um pequeno, ele vai ter que gastar aquilo que é destinado pela legislação. E aí você tem como regular isso. E agora, só que pegou um político gastando mais do que o que deveria ser previsto com o dinheiro público, ser punido realmente. O mal das nossas leis, elas são boas. A aplicação dessa lei que ela... O senhor percebe que nós estamos vivendo, nós estamos em plena transição do nosso regime democrático? O senhor sente isso na pele? O senhor vê as pessoas se manifestando mais, influindo mais, colocando mais suas posições? Não, com certeza, mas eu acho que ainda falta muito para avançar. Em plena transição. Eu acho que sim, eu me satisfaço na ideia de que nós começamos. Isso. Eu acho que para qualquer caminhada que você vai alcançar, você tem que dar o primeiro passo. Lógico. Eu acho que nós já demos alguns passos nessa direção. Inclusive na questão até do combate à corrupção, né? E isso a rede, né, as redes sociais, a internet facilitou muito e contribui muito com essa questão desse controle social, né? E o combate à corrupção, a gente sabe que corrupção não vai acabar nunca, né? A corrupção eu comparo com rato.
Né? O rato, você mata rato, nasce outra ninhada, não vai acabar nunca. Mas tá um controle, né? Você tem que ter níveis, né, de tolerância. E a corrupção é a mesma coisa. Rato a gente mata, nasce outro, mas nós estamos com os níveis, né, de controle, níveis toleráveis. E a corrupção nós temos que fazer isso. E a sociedade já está participando mais, a gente já está vendo políticos, a gente nunca pensou que iam ser presos, né? Juízes, promotores, os maiores desembargadores, maiores empresários hoje desse país presos pela justiça por participarem de corrupção. Então eu acho que nós estamos avançando. É aquilo que você colocou, eu nunca tinha analisado dessa forma que você colocou, de que nós estamos numa transição realmente para a democracia. A participação popular, ela é importantíssima. Ela é importantíssima nisso aí. Né? Então eu acho que nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouquinho ainda, mas nós vamos chegar. Muito obrigado por ter vindo, atendido aqui o nosso chamamento, né? Porque afinal de contas você sempre deixa sempre um esclarecimento muito bom para essa comunidade que está acompanhando a gente. Eu quero agradecer mais uma vez e marcar, quem sabe, um encontro aí mais tarde, né? Isso. Para estar conosco aqui discutindo a Amapá, discutindo o Brasil, mas principalmente discutindo as pessoas. A gente volta em outra oportunidade.